Olá, meus amigos, minhas amigas, meus apoiadores para o projeto Plante Sua Saúde. Eu sou o Dr. Alberto Gonzalez. Eu espero que você esteja acompanhando esses vídeos e eu gostaria muito que você desse o teu like, que você pudesse compartilhar e estarmos juntos aqui nesse lindo projeto Plante Sua Saúde e vamos em frente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vim dar uma aula aqui na cidade do Rio de Janeiro e os meus patrocinadores me ofereceram. Eu estou num hotel, já dei um mergulho no mar hoje de manhã, que eu estava precisando de um salzinho. Eu que moro na montanha, às vezes é muito bom ter um pouco de água salgada. E esse é um bom assunto para a gente falar em breve, o poder da água salgada na nossa saúde. Vamos deixar para um próximo vídeo. Eu estou aqui para dizer e compartilhar com todos vocês que durante o período das últimas semanas eu tive bastante atividade no hospital, teve muita coisa que eu fui chamado. Isso me deu uma dificuldade de estar aqui no vídeo. E eu estou aqui hoje para comentar alguns comentários que foram feitos no vídeo do nhoque, o nhoque de Ora Pro Nobis, esse vídeo que a Solange gravou e que é uma receita fantástica. Em primeiro lugar, eu quero falar dessa receita e porque há uma grande diferença de usar, em vez de fazer um nhoque de farinha de trigo com, não sei qual é a receita completa, com batata, né? Farinha de trigo, batata e outras coisas. Acho que até ovo vai na receita do nhoque. Acho não, vai ovo. A minha mãe fazia, eu estou me lembrando agora. Porque até esqueci dessa receita. Porque a gente aprendeu a fazer o nhoque de mandioca com a Ora Pro Nobis. E o que acontece de fabuloso nesse nhoque? Primeiro, que a gente está usando um carboidrato complexo, riquíssimo em fibras vegetais, que participam de uma forma definitiva na digestão. Então, essa característica da mandioca a difere completamente de batata, de farinha de trigo, do material que a gente conhece como carboidrato simples, que são os pães, que são tudo aquilo que você está no hotel. Eu estou aqui no hotel, eu já olhei lá embaixo e pensei assim para mim mesmo, todo esse lado aqui não serve para mim, porque é tudo pão. Então uma bancada de pão é enorme, eu olho para ali e não vejo alimento, eu vejo papel, eu vejo, sabe, uma coisa inerte, que não vai me alimentar. Então é por isso que é tão importante a gente comentar sobre o carboidrato complexo. O que é o carboidrato complexo em si? Ele tem amido? Ele tem amido. Ele sobe a glicemia? Claro, ele sobe a glicemia de uma forma transitória, mas sobe. Mas o principal é isso que eu já comentei, a presença da fibra vegetal. Deixa o carboidrato complexo, que a gente pode resumir também como o carboidrato que você encontra na fruta, é complexo. O carboidrato que você encontra nos tubérculos, do qual a mandioca, o aipim, é um exemplo. E esse carboidrato que você encontra na natureza e vai para dentro de você, uma batata doce, por exemplo, e por aí vai. Eu sempre falo do café da manhã pernambucano, que é banana da terra, inhame, batata doce, mandioca no café da manhã. Então, é um café da manhã fabuloso porque ele é rico em quê? Quais são esses exemplos que eu falei? Carboidrato complexo. Você está comendo amido, você está subindo a glicose um pouco. Então, outra coisa que há uma comprovação científica, que o carboidrato complexo sobe menos a glicemia do que o carboidrato simples, o do pão. Então começa por aí, que o ingrediente é a mandioca, é o aipim. E o outro ingrediente é logo quem? É o Ora Pro Nobis. O Ora Pro Nobis é conhecido, muito conhecido pela ciência, pelo alto conteúdo de albumina. Mas como é que eu sei que uma folha é cheia de albumina? Eu vou dar um exemplo. Pega uma folha de Ora Pro Nobis e masca que nem um chiclete, assim. Como a folha de Ora Pro Nobis. E você vai ver que essa folha, ela desmancha na tua boca e espalha fica igualzinho a uma clara de ovo. É igualzinho a uma clara de ovo. E por que é igualzinho a uma clara de ovo? Porque é alto o conteúdo de albumina, ou de uma proteína semelhante à albumina, nessa folha de Ora Pro Nobis. E a albumina é o quê? Quem assistiu minha aula do colarzinho, a japamala, mostrando a aula de proteína, a folha de Ora Pro Nobis
é uma folha rica em proteína. Por quê? Porque ela tem esse albuminoide, ela tem essa clara de ovo dentro da folha do Ora Pro Nobis, o que dá, então, uma característica proteica a essa folha. Também não vou entrar em detalhes, porque a gente ainda vai falar muito de Ora Pro Nobis em várias outras receitas, é que a Ora Pro Nobis é rica em uma série de outros elementos nutritivos, vitaminas, minerais, fitoquímicos dos mais variados tipos. E você pega, então, vamos para a receita, você bate no liquidificador, aquela Ora Pro Nobis fica verdinho, né? Então fica a palavra é essa, fica uma gosma verde, porque é uma gosma que mistura já a fibra da folha da Ora Pro Nobis com essa proteína, esse albuminoide que está dentro dela. Quer ver um outro exemplo? A babosa. A babosa é muito parecida com a Ora Pro Nobis. Ela é cheia daquela substância dentro que é proteica. Então, quando você encontrar algo baboso na natureza, anota, tem baba? É proteico. Quiabo tem baba? É proteico. Ora Pro Nobis tem baba? É proteico. E por aí vai. Então, esse albuminoide, que a albumina é uma proteína, inclusive, do nosso plasma, esse albuminoide, ele nos dá exatamente a sensação clara de ovo. Então, a gente está ingerindo proteína. Aí você pegou aquela gosma, que foi formada batendo a Ora Pro Nobis com um pouquinho d'água só para abrir, e você mistura aquela papa de Ora Pro Nobis com a mandioca. Então veja que tipo de alimento você criou. Você criou um alimento com carboidrato complexo e criou um alimento com proteína. Ou seja, você tem um nhoque completamente diferente da receita do nhoque tradicional, que é batata, farinha e ovo. Então o ovo entra para quê? Para dar a liga. E a Ora Pro Nobis entra para quê? Para dar a liga. Tá vendo que interessante? Como tem cada truque nessa forma de culinária, e por que a medicina culinária é tão fascinante. A medicina culinária é fascinante. Ela nos traz, assim, ideias, conceitos totalmente novos, e com aquela praticidade que você viu naquele vídeo, pouquíssimo editado. Tirando as falas daquele vídeo, a receita dura 12 minutos para preparar o nhoque de Ora Pro Nobis. Coisa muito rápida que você pode fazer na tua casa. E aí vem um outro assunto curioso, que aí sim eu vou comentar os comentários. Aí algumas pessoas viram que a Solange adicionou um pouquinho de farinha de trigo para dar a liga. Farinha de trigo para ajudar na formação da consistência, para você fazer aqueles rolinhos e poder cortar os rolinhos de nhoque. E algumas pessoas perguntam, mas doutor Alberto, você usando farinha de trigo, com aquela apreensão assim, como? A farinha de trigo é um veneno, né? A farinha de trigo tem glúten, a farinha de trigo é amido puro. Sim, é amido puro, tem glúten, eu concordo. Mas o que a gente tem que ver que é importante nessa receita? Qual é a proporção de farinha de trigo que você está usando? Na receita do nhoque comum, ou do pão, né, a farinha de trigo é o ingrediente predominante, o ingrediente único praticamente. E nessa receita, não. É a mandioca, é o carboidrato complexo. E aí você vai usar uma pitadinha de farinha de trigo. Mas eu pergunto, mas Alberto, então você não usa nada, as coisas que você mesmo diz em vídeos que não são boas? Você vai usar ali numa receita um pouco de melado, mas melado é açúcar, né? E você fala tanto de não usar açúcar, mas você usou um pouco de mel. Nossa, coitadas das abelhas que estão sendo judiadas para produzir esse mel. Gente, o mel da nossa região, as abelhas são muito felizes, sabe? Elas reproduzem, elas fazem outros enxames, elas voam, elas têm vida livre, elas bebem uma água de nascente maravilhosa e produzem uma quantidade satisfatória de mel que não interfere no crescimento das abelhas. Então, isso dá muito tema, sabe? Mas eu estou entrando no detalhe que tem a ver com o que eu quero realmente trazer nesse vídeo sobre a Ora Pro Nobis e a mandioca, o nhoque de Ora Pro Nobis. E sobre a utilização de ingredientes, tipo farinha de trigo, melado, mel, sei lá o que mais, vamos dizer, você usou tal coisa.
Então, na nossa concepção, e agora nós vamos para a parte social da história, eu estou fazendo um projeto que vai abordar um bairro de 900 habitantes, que comem salgadinho, que comem miojinho, que comem carboidratos puros, que comem corantes, que comem alimentos que contêm agrotóxicos, que comem alimentos que contêm conservantes. Eu já comentei, né? Já foram vários vídeos que eu comento isso. Então, imagine o tipo de universo que eu estou abordando. Eu estou abordando um universo que está se alimentando de uma forma bastante industrializada. E se eu consigo, e a proposta do trabalho é exatamente essa, se eu consigo tirar essas pessoas de uma formulação industrializada e trazer para uma formulação natural, e que tenha proteínas, que tenha carboidratos, e que tenha gorduras saudáveis, eu já estou fazendo um milagre. E eu acho que, com tudo que a gente vai querer aplicar, e já estamos aplicando nesse projeto, que essa foi uma aula com alunos da escola Boa Vista Intervalos, o grande milagre vai ser que as pessoas absorvam essas informações e esses conhecimentos. Então, a tal pitadinha de melado, a tal pitadinha de farinha de trigo, e principalmente, alguém me comentou também, nossa, mas você está usando óleo de girassol. Gente, o azeite está custando o preço de vinho importado. O azeite está caríssimo. E eu vou fazer uma aula para a grande população brasileira conhecer, e se vocês derem um like, já deram um like para esse vídeo? Porque se você der o like, cada vez mais pessoas irão escutar esse vídeo e se interessar pelo plano de sua saúde. A ideia é atingir 1 milhão de pessoas da nossa população brasileira que se beneficiem desses vídeos. Então, se eu falar para a pessoa usar azeite, já cortou o barato. A pessoa fala, não vou seguir esse médico. O médico manda fazer uma coisa que uma garrafinha de 500 ml custa R$50. Então eu falo do quê? Do óleo de girassol. Aí a pessoa fala, mas o óleo de girassol é processado. Sim, ele é processado. Pelo menos o girassol não é transgênico, não é? Então a gente tem que ir pro lema da redução de danos. Vamos reduzir os danos, né? Então eu uso um óleo de girassol. Então, por que a gente tem que entender isso? A ideia não é eu ficar numa redoma de cristal acadêmica de alimentação baseada em plantas, na qual nada fora disso pode ser usado, porque seria uma ruptura com a seita. A seita que é melhor, né? E não segue uma seita, né? Então, a seita, ter uma seita, se serve para você, se você tem esse comportamento, que é um comportamento quase que de controle de todas as coisas, e você quer controlar cada detalhe da tua dieta, aí você quer ser uma pessoa perfeita com todos os ingredientes, isso serve para você, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aqui o Alberto, que é um médico, que está dando aula para uma população de 900 pessoas comendo alimento processado, na grande maioria, esses detalhes não importam. Importam porque você diz para as pessoas, nós estamos usando esse ingrediente em baixa quantidade, é assim que devemos usar. Até o arroz, que a gente faz arroz aqui dos nossos cursos. Tem gente que fala, doutor Alberto, o senhor está fazendo aqui, mas tem arroz que é cozido, que é carboidrato, e etc. Primeiro que arroz integral é carboidrato complexo, e eu digo assim, põe o prato, serve a caldeirada de frutos do mato que você preparou, e joga o arroz como se fosse uma farofinha em cima. O arroz passa a ser uma farofa. Ou seja, você adiciona menos arroz do que na média. Para quê? Para fazer com que aquele alimento desça junto com carboidratos. Que isso é bom até para a microbiota intestinal. Porque é um pré-biótico. Ele não é um probiótico. O pré-biótico, ele é alimento de bactéria no nosso intestino. Então não vamos esquecer essas outras características dos carboidratos, dos amidos e açúcares. Eles são pré-bióticos e quanto mais integrais, quanto mais complexos eles forem, melhor para a nossa microbiota intestinal. Então, resumindo, eu quero terminar falando desse detalhe e lembrando, nós temos o acadêmico, nós temos o ortoréxico, que é
a redoma de cristal na qual você não foge nenhum detalhe da tua dieta, e nós temos aquilo que vai atingir a população. E eu escolhi aquilo que vai atingir a população, que isso é muito mais importante do que esses outros detalhes. Eu quero já ir me despedindo, porque, repito, estou no Rio de Janeiro e aqui eu posso dar uma caminhada na praia, eu estou num hotel, eu vou descer daqui a pouco para caminhar na praia, para dar uma respirada, tá um final de tarde muito gostoso. E eu quero dizer para vocês, compartilhem esse vídeo, e se você tiver um interesse em apoiar o nosso projeto, o Plante Sua Saúde, entre no link aqui embaixo, apoia-se, Plante Sua Saúde, entre com uma contribuição e você vai poder participar de vídeos de comentários como esse. Esse vídeo de hoje é um vídeo típico de comentários que eu faço só para os apoiadores, mas hoje eu resolvi fazer ele aberto para todos ouvirem. É para vocês entenderem que o vídeo da receita do nhoque de Ora Pronobis é para todo mundo assistir. E um vídeo igual a esse que eu estou gravando, em edição exclusiva, é um vídeo de comentários para que os que são apoiadores, só eles, tenham acesso a vídeos desse tipo. Então, apoia o nosso projeto, ajudem esse médico que quer fazer uma revolução na saúde, não só de uma comunidade de 900 habitantes, mas eu quero que isso se espalhe, que a gente transforme isso numa regra de saúde pública, que isso possa ser aplicada dentro do SUS, que isso possa ser aplicada dentro de um modelo de saúde e que a gente possa, enfim, reduzir em até 80% a incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, síndromes metabólicas, problemas neurodegenerativos e até mesmo a alta incidência de câncer que a gente está apresentando no momento. Com isso, então, me despeço de vocês, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e pedindo desculpa de ter sido um pouco rarefeito os últimos dias e semanas, mas eu estou aqui de volta e o Plante Sua Saúde está com tudo. Tchau!